Então, boa noite, gente. Graça e paz. Eu vou iniciar esse culto. Podem ficar de pé. Lendo o Salmo 24. Quem quiser abrir. Capítulo 24 de Salmos. É o mesmo salmo que eu li hoje de manhã. E eu comentei que esse capítulo 24 de Salmos, eu gosto muito. Ele é um antes do capítulo mais conhecido de Salmos, na verdade, talvez o mais conhecido da Bíblia, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu gosto muito desse aqui, o 24, que diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. A gente não pode deixar de mencionar que esse versículo fala que quem entrará no santo lugar, e ele responde que somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E nós sabemos que pela graça, né, pela justificação, pela obra de Cristo, nós temos a convicção, nós temos a certeza de que nós somos limpos, de que o nosso coração está limpo, lavado, de que as nossas mãos estão limpas, nós somos justos. Podemos chegar na presença de Deus, portanto, com essa ousadia e falar com Ele e esperar que Ele se manifeste, assim como nós lemos tantas histórias do Antigo Testamento, que Ele se manifestava com toda a sua glória. E eu chamo a atenção também para esse ato de levantar a cabeça, porque nós somos as portas ou os portais eternos por onde Cristo, o Rei da Glória, passa e se manifesta. E esse ato de levantar a cabeça é um ato de expectativa, de alguém que espera que algo aconteça, de alguém que realmente está com essa esperança. E nós não estamos aqui em vão. E eu gosto muito desse capítulo, desse versículo, justamente por isso, porque ele nos leva a essa consciência, ou esse espírito, né? Essa posição de ter uma expectativa, esperar algo, levantar a cabeça. E quem levanta a cabeça olha para o alto, olha para o monte, porque é de onde vem o nosso socorro, que é do Senhor, certo? Vamos cantar então? Vou cantar aqui algumas músicas, algumas agitadas, outras mais calmas de adoração, para que a gente adore esse Rei da Glória. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força
força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Aleluia, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, aleluia, Deus. Nós vamos cantar agora essa canção que fala que nós estamos quebrantados por causa do amor de Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Deus, aleluia, amém. Essa próxima canção fala: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
início eras a palavra, com Deus Altíssimo, no mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Deus. O Senhor é poderoso, poderoso em nossa vida. Nós provamos desse poder, essa presença, Deus.
por mais que sejam apenas gotas, Senhor, nos quebranta, nos atrai, Senhor. Nós ficamos completamente cativados, quebrantados por Seu amor, Deus, e nós Te adoramos. É a única coisa que nós sabemos e podemos fazer, apenas nos prostrar diante dessa majestade, dessa glória, dessa presença, Deus, porque o Senhor é poderoso em nossa vida, Deus. Aleluia, Senhor. Podem se assentar. Esse é um momento em que nós costumamos dizimar e ofertar. Se você tiver algum dízimo ou oferta nessa noite, você pode deixar. Eu ia falar para deixar no final do culto, mas a irmã vai passar recolhendo hoje. Mas antes disso, eu quero orar com vocês para consagrar esse momento. Eu sempre falo que é um momento em que publicamente a gente confessa que a nossa dependência vem de Deus. Publicamente a gente declara para o mundo: o nosso sustento é dele, não é nosso. Não é a força do nosso trabalho, das nossas mãos. É Ele quem nos sustenta. E nós confiamos nisso. Por isso vamos orar agora, agradecendo. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Deus. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos suprido, meu Pai, de maneiras que nós não sabemos nem expressar, Senhor. Não é apenas através do dinheiro, na riqueza, nessas coisas materiais. O Senhor tem nos dado muito mais, Deus, muito além. O Senhor nos tem dado energia, força, vigor. O Senhor tem enchido o nosso coração da Sua bondade, de modo que nós não tropeçamos, ainda que nós tenhamos que lidar com as coisas desse mundo, Deus. E por isso nós somos gratos. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te louvamos e consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Consagramos as nossas ofertas e os nossos dízimos, porque nós cremos, Deus, que o Senhor é o nosso sustento. E assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Peço licença, agora eu vou só dar uma olhada ali no notebook para ver se a nossa live tá tudo certo. Que hoje a gente está sem pessoal. Vocês podem abrir a Bíblia já em Mateus 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25.
a partir do versículo 14. Mateus 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, o que recebera 5 talentos se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e ajuntas onde não espalhaste. E, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia pelo menos com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, nós te adoramos, Deus, e nós, Deus, queremos agora pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale, Deus, através desse servo. Meu Pai, eu te peço que o nosso coração esteja aberto, nosso espírito esteja atento, meu Pai, acordado, para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Nos ensina, Senhor, nos toca nessa noite, em nome de Jesus, amém. Há uns dias eu estava observando uns sobrinhos que eu tenho, Manuel e Alice, e eles são, uma tem 3, o outro tem 6 anos, e eles são muito alegres, são muito divertidos, são muito entusiasmados, e estão também o tempo todo querendo brincar e não param. E quando eles querem alguma coisa, geralmente eles fazem muito barulho. E se a gente nega o que eles querem, por exemplo, visitar a casa do tio aqui, ou ir até a casa do tio, eles ficam muito tristes. Na verdade, eu já tive essa experiência com ele durante várias vezes, vários anos. Só que eu percebi uma coisa: nas primeiras vezes, as crianças choram desesperadas porque elas são frustradas. Elas têm uma expectativa sobre algo
e a gente até não entende, né, porque a gente é adulto e a gente sabe que aquilo ali não é muito importante, a gente não leva muito a sério o que elas querem, mas elas têm uma expectativa. Por exemplo, ir até a casa do tio, e se eles põem na cabeça que é isso que eles vão fazer, eles ficam muito ansiosos. As crianças costumam, às vezes, até perder o sono, de tão ansiosas que elas ficam por causa das coisas que elas desejam, por causa das coisas que elas esperam. E então, quando a gente nega isso que elas achavam que ia acontecer, esperavam muito que fosse acontecer, elas choram desesperadas, como se a vida delas estivesse acabando. É um choro assim, parece que elas estão inconsoláveis, saem lágrimas mesmo. A gente fica querendo repreendê-las, porque não é para tanto, mas ao ver as lágrimas saindo do olho, parece que realmente elas estão sofrendo muito. Só que, conforme elas vão crescendo, as crianças, esse choro vai parando, essa tristeza vai sendo mais equilibrada, elas vão pelo menos demonstrando menos, e elas vão entendendo mais. Só que eu reparei também que do mesmo modo que elas vão chorando menos ou se frustrando menos, ficando menos desesperadas, parece também que elas ficam com menos expectativa. Parece que aquilo que elas antes desejavam com tanta força, elas já não desejam tanto assim. Para elas não é mais tão importante. Elas já não vibram mais tanto como antes. E então acontecem essas duas coisas. Elas se frustram menos, certo? Mas elas também vibram menos ou esperam menos. Isso é uma história que na verdade prossegue pela vida de todos nós. É a história da nossa vida, a história de frustrações e de tentativas de não se frustrar mais, tentativas de não sentir aquela mesma tristeza que uma vez nós já sentimos. Primeiro, na infância, a gente vai tendo várias experiências com os pais, não é? As crianças às vezes se decepcionam com os pais. Numa certa idade começa a perceber que os pais não são aquilo que elas imaginavam antes, ou começam a entender mais do mundo e começam a ver que os pais têm falhas graves que antes elas não eram capazes de perceber, e essa é uma decepção também. Antes o pai era um herói, e é normal no processo do crescimento da existência que o filho comece a ver o pai com outros olhos. Ele já não é tanto um herói assim, porque ele começa a perceber as falhas. Tem as decepções com os amigos, não é? Isso pode acontecer tanto na infância quanto depois, mais tarde. Para cada um é de um jeito. Decepção porque a gente acha que às vezes a gente tem um amor muito grande por alguém, ou a gente valoriza muito uma amizade, mas esse valor, ou esse valorizar não é recíproco. E aí quando a gente percebe que o outro não dá mínimo para a gente, quando a gente percebe que a gente foi traído, quando a gente percebe que o outro nem lembra de nós, isso às vezes traz decepção. Outra grande decepção que acontece na vida, acho que nas relações amorosas, quando a gente está na adolescência, na fase adulta, a gente sabe, a gente conhece muitos casos, a gente conhece, isso na verdade é tema de filme, pessoas que se decepcionam por questões amorosas, romance, e para cada um é diferente. Alguns se decepcionam já logo ali na adolescência e fecham o coração, e aí viram pessoas que têm várias relações com várias pessoas, sem se envolver profundamente, sem ter o desejo de aprofundar ou tornar um relacionamento sério, porque já tem medo, ou já prevê alguma catástrofe no final. E aí a gente vê várias pessoas que vão até seus 30, 40 anos sem querer um relacionamento sério, e ficam só namorando e às vezes até usando o outro. Ou essa decepção amorosa acontece no casamento, e aí é mais difícil ainda, é mais pior ainda, é pior ainda, porque você fez uma escolha, você está com uma pessoa, e você, geralmente quando casa, você confia a sua vida àquela pessoa, porque você crê que ela não vai te decepcionar,
Você estabelece alguns critérios e você acha que ela preenche aqueles critérios, aqueles requisitos. Você sabe que ela tem falhas, mas você pensa, nessas coisas ela não vai me decepcionar. E ela te decepciona. E ela te frustra. E quando isso ocorre, é difícil demais. E aí fica um processo de anos, de um se ressentindo do outro, um frustrado com o outro, e vira um ciclo vicioso, porque quando um tenta, talvez, resgatar o relacionamento, resgatar aquela chama inicial, o outro ainda está desconfiado e olhando com maus olhos, olhando assim, esperando o outro falhar, né, novamente. E aí, aquele que tenta agir com bondade novamente, ou tentar recuperar aquilo que se perdeu, também se desanima, porque percebe ou porque imagina que o outro vai não valorizar o que está sendo feito. É como se o nosso ato, o nosso esforço fosse vão. Então, para que se esforçar? O risco é tão grande. O nosso esforço não vai produzir aquilo que a gente imagina, a gente não espera mais nada da vida. E isso é uma tristeza, isso é uma tragédia na existência. A tragédia de vários adultos pensando que alcançaram uma sabedoria porque não esperam mais nada da vida, porque não esperam mais nada do relacionamento. Às vezes até frustração dos pais com os filhos. Pais amargurados, ressentidos com os filhos, porque os filhos não são aquilo que eles imaginaram para eles. E a gente às vezes se acha tão esperto, tão sábio por causa disso, mas na verdade a gente está com esse tipo de proteção, de escudo, apenas sabotando os relacionamentos, sabotando tudo aquilo que a gente queria que fosse melhor, tudo aquilo que a gente queria que crescesse. E por fim, no final das contas, a gente faz isso com Deus também. A gente tem esse mesmo mecanismo de defesa com Deus, porque às vezes a gente espera coisas de Deus e essas coisas não acontecem. Racionalmente a gente sabe, não, tudo que Deus faz é bom. Se Ele não me deu isso, se Ele não me proporcionou isso que eu esperava, tem uma razão. Racionalmente a gente sabe, mas a alma às vezes se frustra de modo que a razão não pode ser motivo para nos consolar. E a gente se frustra e a gente, por mais que não admita, por mais que não confesse, fica ressentido de Deus, frustrado com Deus, magoado com Deus, e de pouco em pouco a gente vai esperando menos de Deus, tendo menos expectativa. A gente vai até os cultos, até a igreja e, bom, se acontecer tudo bem, se acontecer algo tudo bem, se não acontecer tudo bem também, se Ele falar comigo tudo bem, se Ele não falar tudo bem. E aí, de vez em quando a gente ouve alguma palavra que nos toca, mas durante várias semanas, vários cultos, o tempo vai passando e parece que a gente ficou mais frio, a gente já não sente mais aquele primeiro amor, né, que a gente costuma dizer. A presença de Deus ou os momentos de louvor já não são tão gostosos, às vezes a gente está pensando em outra coisa, e esse é um processo natural, é um processo humano, é um processo nosso, que a gente cria dentro de nós, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, por querer e sem querer. Mas com esse processo, a gente vai se protegendo da vida, se escondendo da vida, se escondendo de Deus. Porque no fundo a gente começa a pensar que a vida é má, que a vida é um fardo, que a vida é uma tragédia, que Deus é mau. Claro, a gente não ousa dizer isso, mas o sentimento é esse. A vida só tem coisas más para mim. Eu tenho que me proteger, eu tenho que me resguardar, eu tenho que esperar o pior, porque até aqui eu me decepcionei demais e eu não quero mais sofrer como antes. Eu não quero mais frustrar
as pessoas que convivem comigo como antes. Eu não quero frustrar o meu marido, a minha esposa, o meu filho como antes, ou o meu patrão. E desse modo a gente se esconde da vida e de pouco em pouco começa a achar que Deus é mau, como eu estou dizendo. E quando a gente lê esse texto, parece um texto tão duro. A parábola dos talentos, o Senhor que distribui talentos e depois as pessoas prestam contas e Ele ou recompensa ou pune ou tira aquilo que antes Ele confiou àquele servo. E a gente lê esse texto e quando a gente percebe o que acontece com aquele que escondeu o talento, parece um negócio tão duro que Deus faz, que Jesus Cristo diz aqui, parece até errado para nós. Como assim? O sujeito vai lá e está sendo precavido, ele está sendo prudente, ele está escondendo o tesouro que não pertence a ele, que é do seu Senhor, justamente para ele não perder. E tá tudo bem, ele não lucrou com isso, mas ele não perdeu. A intenção dele parece tão boa, mas a palavra desse Senhor é tão dura, é tão severa, e ele diz para esse servo mau e negligente: se sabias que colho onde não plantei, e ajunto onde não espalhei, devias então ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Esse aqui é o versículo principal, o que mais assusta a gente. Parece um negócio completamente injusto isso. Pois a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Como é que a gente resolve essa questão? Como é que a gente entende esse texto? Por que esse servo é mau? Por que esse Senhor está falando isso para ele? Vejam, esse texto aqui nos apresenta, na visão desse servo, um Senhor mau, um Senhor severo, um Senhor duro, um Senhor que na verdade é um ladrão, porque colhe onde não semeou, ajunta onde não espalhou. Então ele está tirando do que não é dele. Então esse servo olha para o seu Senhor como um Senhor mau, um Senhor não apenas severo, mas um Senhor maligno, um Senhor perverso. E quando esse servo apresenta essa visão para o seu Senhor, o seu Senhor responde na mesma medida e diz: é assim que você me enxerga? É assim que você vê as minhas mãos? Então, pior ainda é o seu comportamento, é a sua resposta. Porque se você sabe, ou se você pensa que eu sou desse jeito, que eu sou tão severo, e você não se preocupou nem ao menos a colocar ali no banco, a andar até o banco e depositar o dinheiro para me fornecer os juros do lucro, então você vai perder aquilo que você tem. Mas isso não é porque esse servo não forneceu lucro para o seu Senhor. Nós sabemos que Deus não precisa de lucro nenhum. Nós sabemos que Deus nos empresta tudo segundo a sua grandeza, não segundo a nossa necessidade. Ele nos concede dádivas segundo a sua glória. E a sua glória é eterna, é infinita. Ele não precisa de nada, ele não sente falta de nada. Tudo que ele faz, na verdade, concernente a nós, é para o nosso crescimento. E nesse processo da vida, quando a gente olha para o Senhor, ou às vezes não é para Deus, porque a gente nem está levando Deus em conta, a gente nem está levando Deus na equação, a gente já está pensando aqui, olhando para aqui, para o chão,
para o aqui, para o agora, para a nossa vida, para o nosso amanhã, para as coisas que acontecem, a gente sente que a vida é má, a gente sente que a vida é ruim, e a gente quer se esconder, a gente quer se precaver, a gente quer guardar aquilo que a gente tem, e a gente olha a vida com uma má expectativa, pensando que o pior está por vir. Na verdade, a gente está pensando isso do próprio Deus. E quando a gente pensa isso do próprio Deus, não é que Deus A questão aqui é muito mais simples, é muito mais lógica. Não é que Deus vem aqui e pessoalmente te castiga porque você se sente dessa maneira, porque você pensa assim. Esse é um processo lógico da própria existência. Se você espera o pior da vida, a vida te fornece exatamente isso. Se você esconde aquilo que você tem, se você esconde aquilo que você pode fazer, você não desfruta da vida que Deus te deu. Então, como eu estou dizendo, o lugar de ranger de dentes, o lugar onde há choro e ranger de dentes, o lugar de inferno existencial, não precisa nem ser necessariamente após vida, ou isso que nós imaginamos após a morte, mas se instaura na nossa alma. Pode ser quando a pessoa ainda é pequenininha, até ficar velha, ou às vezes acontece em alguma etapa da vida, em algum momento em que a gente se acha esperto, a gente se acha sábio, mas no momento em que a gente se fecha para a vida, temendo, pensando que a vida é má, pensando por isso, consequentemente, que Deus é mau, toda tristeza, toda frieza, toda vontade de morrer ou falta de vontade para viver, se instaura na nossa vida. A vida perde valor, a motivação para viver perde valor, para fazer qualquer coisa. Mas quando a gente, ao contrário do que esse servo faz, a gente enxerga a vida pelos olhos da fé, como a gente sempre repete aqui, aquele que se aproxima de Deus, precisa antes crer que Ele existe e crer que Ele é galardoador, abençoador dos que o buscam. Ou seja, uma visão boa de Deus, uma visão de que há muita coisa boa nos esperando, e uma visão de que porque Deus é bom, então a gente vai ser abençoado, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. Então essa visão faz com que a gente queira ficar perto de Deus, faz com que a gente tenha expectativa em relação a Deus, faz com que a gente o busque todos os dias, porque a gente tem certeza que algo vai acontecer, e se não acontece agora, vai acontecer daqui a pouco, e a gente o busca incessantemente como crianças apaixonadas, crianças vibrando, crianças esperando por algo, ansiosas por algo, pela presença desse Senhor bondoso, gracioso. Isso vai contaminando a gente, porque Deus não nos decepciona. Deus não nos decepciona, é a gente que se fecha para o agir de Deus. É a gente que olha para Ele com maus olhos, achando que Ele é um Senhor severo, achando que Ele é um Senhor mau, que quer nos castigar, mas na verdade é tudo pela graça na vida com Deus, do início ao fim, por causa de Cristo, porque Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu. Então, como o próprio Paulo nos diz, se Ele nos deu isso, se Ele nos deu o seu próprio Filho, porventura não nos dará todas as outras coisas, por que a gente ainda está com medo? Por que a gente ainda está agindo desse jeito na vida? Sendo covardes, esperando tão pouco. Bom, gente, essa palavra vai tomando o nosso coração, vai tomando o nosso ser, e quando a gente vai tendo essas experiências com Deus, e abrindo o coração mais uma vez para Deus, para que Ele nos toque, para que Ele demonstre a sua bondade, a gente vai confiando nele, isso vai, ou deve,
inundar as outras áreas da nossa vida. E por mais difícil que seja, por mais risco que haja na existência, a gente começa a se abrir mais uma vez para as outras áreas da nossa vida. Para as outras áreas: casamento, trabalho, relações, amizade, pais, familiares, amigos. Tudo isso que antes a gente colocou um ponto final, enterrou, disse: eu não preciso mais disso, eu não quero mais ter essa relação, eu não quero mais tentar isso na minha vida, porque isso só me trouxe sofrimento, só me trouxe morte, só me trouxe frustração. Quando a gente é inundado por esse amor deve inundar as outras áreas, e a gente, como nesse mesmo espírito que Cristo nos ensina, nos faz se abrir novamente para tudo, amar novamente sem medo, apaixonadamente, com coragem. Não importa se o outro vai nos frustrar, a gente já não precisa mais do amor do outro, a gente tem um amor incondicional de Deus. O outro pode nos frustrar, e talvez isso seja até uma certeza, mas a gente não está firmado na bondade dos outros, a gente não está firmado na bondade do ser humano, a gente está firmado na bondade de Deus, que nos sustenta todos os dias. Isso não vai mudar, isso não pode mudar, é impossível. E isso, quando a gente faz isso, quando a gente se abre para a vida novamente, e começa a investir novamente na vida, crendo, tendo esperança, tendo expectativa, a vida começa a fluir novamente, a acontecer novamente. O que antes era 5 se tornam 10, o que antes eram 2 se tornam 4, e assim por diante. Porque, como esse texto nos diz, a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Na verdade, não é nem a questão de que uns têm mais, outros têm menos, mas é o modo como você enxerga. É o modo como você se sente. Tem pessoas que têm tudo, mas sentem como se não tivessem nada. E essas pessoas desprezam e acabam perdendo tudo. E tem pessoas que não têm quase nada. A gente olha para elas, parecem que são pessoas miseráveis, mas elas são extremamente gratas, profundamente gratas àquilo que têm. E o não ter não é uma condição externa. O não ter é uma condição interior. Do modo como você enxerga a vida, do modo como você enxerga as coisas que você possui ou que você não possui. Portanto, essa palavra, esse Espírito vai nos inundando, e a gente sente, a gente começa a perceber que na verdade a gente é muito mais abençoado, a gente tem muito mais coisa do que a gente merecia, que a gente tem muitas outras pessoas que têm menos do que a gente não olha para os outros que têm mais, a gente percebe o quanto a gente tem, na verdade, aquilo, tudo que a gente não sabe nem lidar, porque é tão maior do que a gente pode, que a gente merece. Tem tanta coisa para se fazer, tantas possibilidades na vida. E isso gera uma gratidão e uma coisa até lógica na vivência, na caminhada. Faz com que a gente haja, e mesmo se a gente pensasse apenas de forma humana, é claro que esse seria o melhor modo de viver. É claro que esse seria o modo mais eficiente de agir. Mas a gente não está pensando apenas da forma humana, a gente está pensando com o auxílio de Cristo. E Ele fala nessa noite, Ele quer falar com você, Ele ministra ao seu coração, para que você tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Olhe para Deus, comece a ter expectativas novamente em relação à vida, em relação a qualquer coisa que você se sente frustrado. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir, deixe Deus transformar o seu coração, que já se formou em pedra, em um coração de carne novamente, que é capaz de amar, capaz de se entregar pelo outro, como Cristo se entregou por nós.
Vamos orar então. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom o tempo inteiro, Deus. Senhor, às vezes nós nos esquecemos, mas o Senhor nos lembra. O Senhor nos cativa, o Senhor, meu Pai, nos quebranta. A sua palavra nos toca de tal modo, Deus, que nós ficamos sem palavras, Deus. Quanta besteira, quanta coisa passa na nossa mente, que nos traz tristeza, que nos traz preocupação, mas de repente, a sua presença se manifesta, a gente percebe, era tudo vão, pensamentos inúteis, que a gente achava prudentes, espertos, mas na verdade, Deus, o Senhor é que está nos protegendo, não é o nosso esforço, o Senhor é que está nos colocando nos braços, o Senhor é que nos está dando virtudes e força, Deus. Porque nós tememos, Deus, nós queremos, meu Pai, agora confessar que muitas vezes temos visto a vida com os olhos maus, mas pedimos agora que pela Tua palavra, Deus, pelo mover do Espírito, por causa de Cristo que habita em nós, Deus, o nosso olhar seja restaurado, a nossa consciência seja purificada, que a gente possa olhar a vida com os Teus olhos, Deus, olhar para a existência com os Teus olhos que são puros, Deus, são puros. Sua palavra diz: se a luz que há em Ti são trevas, quão terríveis serão essas trevas. Mas agora nós queremos iluminar o nosso olhar, Deus, através da Sua palavra, através da consciência de que o Senhor é bom, de que a vida é boa, porque o Senhor é gracioso e nós estamos cercados por esse amor o tempo todo, seguros, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cear agora. Esse texto que a gente sempre lê de Coríntios, é uma passagem que a gente já explicou, a gente sempre explica, né? A gente sempre fala. Parece que, como a gente tem o costume aqui de cear, na verdade, todos os domingos, toda semana, é incrível como a gente sempre consegue tirar algo diferente, que vai de encontro com a nossa mensagem, com a pregação do dia. E nesse momento aqui, quando Paulo vai falar da ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, ele começa a exortar um povo que tinha perdido o sentido, a razão, estava indo para a ceia porque tinha bastante fartura de alimento e eles só estavam lá para comer. Eles estavam lá sem focar no principal, sem esperar nada daquele momento. Se tornou algo humano, carnal, material, simplista. E por isso começou a haver cumilança e até uma grosseria de não deixar nem comida para os outros. E aí Paulo vai exortar esse pessoal: poxa, isso aqui que era um momento que era para ser de celebração, de sentido, vocês estão transformando em um negócio horrível, horroroso, que tem gente que chega mais tarde e não tem nem o que comer, que vocês não têm o que comer em casa, ele fala para eles. E aí ele vai falar
No versículo 20, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Sim, um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menos, prezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei por isso? Não. E aí ele vai iniciar esse texto que a gente sempre lê, o que ele recebeu do Senhor. Mas a falta de expectativa na vida vai matando todo o resto, vai tirando o sentido. A falta de expectativa para esse momento, eu até discuti com meu pai uma vez, discuti assim de conversar. Eu falei com ele, mas pai, acho que a gente devia fazer só uma vez por mês, porque aí fica um pouco banal, né? Porque fica muito repetitivo fazer ceia todo mês. E aí ele falou assim, mas não tem a ver com uma questão emocional que você dá a esse momento. Esse momento é um momento espiritual, que você é alimentado de fato pela fé, como Cristo nos ensinou a fazer isso, e esse momento vai te fortificar. E a gente crê assim pela fé, não é pela emoção, não é ou por qualquer outra coisa que a gente possa argumentar. E eu realmente fiquei sem o que argumentar, né? Fiquei sem o que falar. E é verdade, isso aqui tem um poder, não é o poder no suco, o poder no pão, é o poder porque Cristo nos disse para fazer. O momento de lembrar da salvação, comer da salvação, se alimentar de Cristo. Isso nós fazemos espiritualmente. E isso tem um poder, isso nos fortifica de fato. Então até nisso, não vamos fazer esse momento agora de qualquer forma, vamos ter uma expectativa, colocar a fé em Cristo, porque se Ele nos disse, se Ele nos ensinou a fazer isso, isso não é vão, não é humano, não é simplesmente uma técnica ou algo criado por homens, é Cristo que instaurou, e nós fazemos isso pela fé, com esperança e expectativa. Amém? Geralmente a gente tem uma canção nesse momento que entrega a ceia, mas hoje a gente está só comigo aqui, eu não tenho como fazer isso. Cristo falou para Pedro, quando Pedro não quis que Cristo morresse, ele disse: arreda-te de mim, Satanás, porque cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. E é uma palavra muito forte para Pedro, porque Pedro, ainda mais Pedro que já tinha sido usado pelo Espírito Santo, mas quando ele diz isso, é porque todos nós somos igual Pedro. Todos nós, por nós mesmos, só sabemos cogitar das coisas do homem, não das coisas de Deus. O único sentido que nós encontramos, de fato, sentido espiritual, é porque Cristo, habitando em nós pela sua presença, de forma miraculosa, nos revela, pela sua palavra. Nós não temos discernimento, capacidade intelectual para entender as coisas de Deus, mas nós entendemos pelo Espírito. Ele nos revela. E nós discernimos porque somos nascidos de novo. E esse é o momento de comemorar esse novo nascimento, essa nova vida. Pai, nós consagramos agora esses elementos a Ti, Senhor. Nós consagramos em nome de Jesus, crendo que isso é vida, força para nós. Não os elementos, Deus, não o suco, não o pão, mas, Deus, crentes de que pelo Espírito algo está acontecendo aqui, desse ato simplesmente de
realizar aquilo que o Senhor nos ordenou, rememorar, Deus, comer da tua salvação, lembrar dessa salvação que é o motivo da nossa vida, mas porque a sua graça, Deus, é melhor do que a vida. Senhor, nós te adoramos, nós consagramos esses elementos também, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem cear. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Agora, antes de encerrar esse culto, acho que muito oportuna essa canção. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia, Deus. Nós queremos agora encerrar esse culto, Deus, pedindo agora a tua bênção sobre nós, sobre a nossa vida. Senhor, nós queremos desfrutar da sua graça, da sua presença. Meu Pai, exercer e experimentar também essa palavra que nós ouvimos hoje, confiantes, Deus, alegres, Deus, com um bom ânimo, Deus, para essa semana que virá. Nós queremos encarar essa semana com essa alegria, com essa expectativa, porque ela não se baseia no que está acontecendo
nesse mundo visível, mas se baseia na sua graça, na sua glória, nas suas riquezas, Deus, e por isso nós, meu Pai, estamos alegres, Deus, nós estamos ansiosos para viver, Senhor. Nós te pedimos agora, Deus, que nos abençoe cada um aqui que está nesse lugar. O Senhor conhece o anseio, o pedido do coração, do íntimo do nosso ser, e nós te pedimos, Deus, vai falando conosco, vai nos abençoando, e nós somos gratos, Deus, por essa caminhada que temos contigo. E agora, Deus, que o amor de Deus Pai, a graça e a comunhão do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre essa igreja. Aqueles que creem, digam amém. Amém. Vamos com Deus, gente.